Meus irmãos, hoje é um dia especial. Nós estamos na semana que antecede o dia que nós celebramos a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, dia 31 de outubro de 1517, mais de 500 anos da Reforma Protestante. E hoje nós vamos dar uma pausa na nossa série de mensagens aqui na igreja, que a gente está estudando bases, fundamentos da fé cristã. Hoje nós vamos dar uma pausa para falar sobre a Reforma Protestante. Afinal, nossa igreja é protestante, nós somos protestantes e é um dia especial para nós. Então eu queria começar passando um videozinho bem curto, bem rápido, que o Júnior vai colocar ali para a gente. Amém. Eu queria que passasse esse vídeo para a gente ilustrar de maneira até Bom, eu pedi para passar esse vídeo para ilustrar o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Por que é o dia 31 de outubro? Por que não é um outro dia? Por que não é dia 1º de novembro? Porque no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martim Lutero, fixou na porta da igreja em Wittenberg 95 teses. E essas 95 teses são 95 protestos, contestações a respeito de falsas doutrinas que a igreja medieval romana estava proferindo naquele tempo. Então, Martim Lutero é um homem que se dedicou ao estudo das Escrituras, que se tornou um monge agostiniano, e ele se dedicou a estudar a palavra de Deus, e ele percebeu naquele período várias doutrinas que estavam sendo desviadas da doutrina principal da Bíblia, do que a palavra de Deus fala. E aí, como a gente conhece a história, ele foi para a porta da igreja e fixou 95 teses que contestavam algumas desses problemas que a igreja tinha na sua doutrina naquele tempo. Bom, mas entre várias, em relações às indulgências, relações a tantas coisas, eu quero destacar aqui o entendimento que a igreja medieval tinha naquela época, um ensinamento que eles tinham, e é muito importante, porque é isso que nós vamos falar hoje, era que poucas pessoas eram consideradas pessoas espirituais. A igreja medieval romana separavam entre duas palavras que eles vão dizer em latim, que era o clero, que as pessoas do clero, que seriam os homens espirituais, os homens que tinham acesso à palavra de Deus, os homens que eram os líderes da igreja, os homens que tinham acesso às escrituras, e os outros seriam homens que não eram homens espirituais, homens que não tinham o mesmo acesso à palavra de Deus, homens que não eram considerados responsáveis pelas vidas espirituais, não tinham acesso às escrituras, não tinham acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. O ensinamento era que pouquíssimas pessoas
morriam justas. Então, algumas pessoas, eles tinham ainda a ideia da teoria do purgatório. Elas morriam que não eram justificadas, eles iam para o purgatório, e lá no purgatório, ele tinha algumas sanções, ele ficava pagando ainda o preço dos seus pecados, até que em algum momento seria decidido se ele iria merecer a salvação, ou se ele não iria merecer a salvação. E havia um ensinamento de que alguns homens santos, que eram esses homens do clero, eles morriam justos, e eles mereciam tanto essa salvação, que sobrava mérito. E aí, essa sobra desse mérito, ela era vendida para as outras pessoas, as indulgências que a gente conhece. Esse mérito extra, ele era mantido na tesouraria da igreja do Papa, ele era mantido na tesouraria do Papa, e só o Papa tinha acesso a isso. E aí, começava a se vender esses méritos extras para ter acesso ao céu, para ter para uma dádiva meritocracia. Então, o Papa podia dar uma indulgência ou a salvação para alguém que ele achasse merecedor. E o Papa, ele tinha essa intercessão. Então, por que eu estou falando todo esse panorama histórico nas doutrinas para a gente entender? Naquele momento, a igreja, ela era uma mediadora de homens para Deus. A igreja como instituição, como clero, como os líderes religiosos, eles eram mediadores dos homens até a Deus. Os homens não conseguiam alcançar a salvação se não fosse por meio dos ministérios, dos cleros, dos monges e daquelas pessoas. E é isso que a gente vai discursar um pouco aqui. E Lutero, esse monge, ele tinha muita dificuldade em entender isso, porque ele era um estudioso da palavra, ele era um líder que estava começando o ministério dele ali, e ele tinha uma dificuldade de se perceber no meio desse conceito e nunca se sentir justificado e salvo. Então, a gente vai ver vários relatos de Lutero, no seu momento íntimo, se mutilando, quebrando o coração, porque, meus irmãos, quando a gente é crente, a gente sabe que sem a graça de Jesus, pelo meio do nosso próprio esforço, é impossível viver a vida do caráter de Deus. Quando você tenta viver Cristo Jesus, você se depara com seu eu pecador, imperfeito, incapaz. E é isso que aconteceu com Lutero. Lutero percebeu que a força dele, tudo que ele fazia, era incapaz de alcançar a perfeição de Deus. E ele não conseguia enxergar a graça, porque ele vai relatar nos seus livros, ele conseguia enxergar apenas um Deus que julgava, e ele precisava buscar um merecimento da sua salvação. Por isso que eu peguei um trecho de um dos livros do Lutero, que ele diz: por fim, pela misericórdia de Deus. E aqui é quando ele tem contato com o texto, que ele vai perceber o quão isso estava sendo problemático na sua vida e na vida de outras pessoas. Por fim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, prestei atenção aos contextos daquelas palavras, a saber, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que o princípio ao fim é pela fé, como está escrito: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Nisso, comecei a entender que a justiça de Deus é aquela que o justo vive pela dádiva de Deus, ou seja, pela fé. E esse é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, a saber, a justiça passiva com a qual Deus misericordioso nos justifica. Como está escrito: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. E aí Lutero vai terminar dizendo aqui: senti que havia nascido de novo, completamente, e entrado no paraíso, através dos portões abertos. Lutero está descrevendo uma experiência que ele teve com o texto de Romanos 1,17. Então, todo o contexto histórico. Outros homens já haviam percebido que as doutrinas da Igreja Católica Medieval Romana haviam fugido dos princípios bíblicos, principalmente com indulgências e meritocracia na salvação, como Wycliffe, John Huss, Savonarola. Então, Lutero, ele, depois de vários homens que tentaram falar a respeito da Igreja Católica, eles foram martirizados, foram mortos, Lutero se levanta, ele percebe o que está acontecendo, e aí ele tem uma experiência com o texto. Esse Lutero que ele se martirizava, ele ficava o tempo inteiro indo lá nas confissões, confessar seus pecados, ele nunca conseguia se achar merecedor. Ele tem uma experiência com Romanos 1,17. O justo
viverá pela fé. E como ele diz aqui, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio a fim é pela fé. E aí ele começa a entender que é pela fé, não é pelas obras, não é pela compra de indulgências, não é pela compra de pedaços no céu, não é através de nada, a não ser pela fé em Cristo Jesus, que o homem é justificado pelos seus pecados. E a partir disso, eu quero ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 2, hoje. Depois desse contexto todo, a gente vai refletir no texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. A gente vai refletir a base dos ideais da reforma protestante. Anos depois, os discípulos dos reformadores vão escrever 5 bases, que são 5 ideais, que são 5 pilares da reforma protestante, que nós confessamos no nosso coração, que são as 5 solas, que são... E a gente vai refletir em cada uma delas hoje, mas também a gente vai refletir outro ideal que Martinho Lutero trouxe, que é a ideia do sacerdócio universal, que é uma ideia muito importante para nós cristãos, principalmente na igreja moderna hoje. Bom, então, para a gente começar o texto, quero ler um trecho do professor Isaac Martins, que diz: a reforma foi Deus trazendo a igreja para um retorno às Escrituras, um compromisso com a verdade. Cada tese, cada ponto, cada olho aberto, ali estava Deus dando sentido a uma fé desvanecida. Então, em resumo, o movimento da reforma protestante foi voltar às Escrituras. Quando a gente fala que nós estamos reformando, não é fazer nada novo, não é algo novo, mas é voltar aos olhos de que nós nunca deveríamos ter esquecido, as Escrituras Sagradas. Bom, então vamos à leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler até o verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai, obrigado. Obrigado porque nós temos acesso às Escrituras Sagradas. Obrigado, Deus, porque por meio da sua divina providência, o Senhor levantou homens e, de fato, nada parou o avanço da verdadeira igreja do Senhor, da igreja de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela vida dos reformadores. Obrigado, Deus, porque nós podemos, Deus, ter acesso às Escrituras Sagradas e nós podemos conhecer a sua doce graça. A minha oração, Deus, é que nós podemos ter uma experiência com o texto bíblico, uma experiência com a sua voz, uma experiência com a sua palavra, Pai. Que o Senhor toque aos nossos corações com a sua doce voz. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra. Amém.
Amém. Bom, apóstolo Pedro está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos pós a ressurreição de Cristo. O apóstolo Pedro está escrevendo aqui para animar a igreja do Senhor a perseverar diante das perseguições do Império Romano. Então, esse é o contexto dessa carta. E olha como é que ele vai começar no versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Versículo 2: como crianças recém-nascidas desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento. Então perceba o primeiro ponto. O apóstolo Pedro começa esse trecho dando a imagem da nova criatura de Cristo. Ele dá a imagem daquele que agora é regenerado, restaurado, transformado por Cristo Jesus, a nova criatura. Os primeiros versos desse trecho, ele está reconfigurando a imagem daqueles que morreram para o pecado, morreram para o velho homem e nasceram de novo. E por isso ele está usando a ideia de um bebê genuíno que bebe um leite espiritual. Ele está usando, olha, vocês são como crianças recém-nascidas, vocês nasceram de novo, nova criatura, morreram para o velho homem. Perceba, abandonaram a maldade, abandonaram o engano, abandonaram a hipocrisia, abandonaram a inveja, morreram para o velho homem. Então o apóstolo Pedro começa representando a imagem de uma nova criatura, e aí ele vai usar a imagem de um nenenzinho, de um recém-nascido. E aos pais e mães que estão aqui, sabe como é que recém-nascido, como é que neném gosta de leite, aprende, a primeira coisa que aprende a falar é mamãe, papai e dedeia, quer dedeia, mamãe, dedeia, quer leite. E aí o apóstolo Pedro, olha o que ele está fazendo. Ele está comparando a nova criatura com o nenenzinho. E qual é a comparação? O nenenzinho, o bebezinho, ele quer beber leite, ele precisa do leite para ele amadurecer, para ele crescer. Ele deseja o leite, ele deseja beber leite. Ele olha para a mamãe e fala: mamãe, quer beber leite? Quer naná, mamãe? O bebê, ele precisa, ele sabe que ele precisa, ele não apenas precisa, como ele deseja o leite. E aqui ele está comparando que a nova criatura, o transformado por Cristo Jesus, aquele que abandonou o velho homem, ele precisa e ele deseja da palavra de Deus. E como é que a gente sabe que leite espiritual aqui é a palavra de Deus? Perceba no capítulo anterior, no verso 23, o que o apóstolo Pedro escreve: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante palavra de Deus, a que vive e é permanente. E lá no verso 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então perceba o primeiro ponto. Apóstolo Pedro está começando esse trecho da carta comparando crianças, nenéns que precisam de leite, que precisam beber leite para crescer e amadurecer, com a nova criatura transformada por Cristo, que precisa da palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus, que almeja a palavra de Deus para crescer, para amadurecer, para se desenvolver. Nós somos como bebezinhos que precisam da palavra de Deus e almejam ela. Então, portanto, o nosso primeiro ponto, aquele que seria o cerne de toda a reforma protestante, só a Escritura, somente a Escritura. Nós confessamos que a palavra de Deus, que é a Bíblia, que são as Escrituras sagradas, que é esse livro, é a palavra de autoridade divina, inspirada por Deus, que é a autoridade nas nossas vidas. E nós precisamos dela como suficiência para guiar os nossos corações. Meus irmãos, livros são maravilhosos, livros de teologia são maravilhosos, mas a única fonte de autoridade divina, a única fonte de doutrina para a igreja, a única fonte divina como palavra de Deus, é somente a Escritura, é somente a Bíblia.
Então, nosso primeiro ponto, como só a Escritura, somente a palavra de Deus, é que a gente deve ser como um bebê, como um neném, que deseja esse alimento, que deseja crescer, que precisa desse alimento, que precisa dessa palavra. Essa palavra é o Evangelho que nos foi anunciado, como o apóstolo Pedro diz. Então, somente a Escritura. E nós temos acesso à revelação de Deus. Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela por meio dos textos sagrados. Deus fala conosco por meio desses textos. E aqui eu disse que é o cerne de toda a reforma protestante, porque a partir desse entendimento que a Bíblia é a única fonte de autoridade, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é que vai começar todos os outros processos. Porque sendo a Bíblia a fonte de autoridade, a palavra de Deus, é ela que vai determinar, mandar, conduzir a igreja do Senhor. É ela que vai determinar o que é doutrina, o que é verdadeiro, o que é bíblico, o que é lei para nós. Então, portanto, esse é o nosso primeiro ponto. Nós devemos ser como crianças que desejam beber leite, se alimentar. Nós precisamos ser crianças que amam a palavra do Senhor, que desejam a palavra do Senhor, que quer ser transformado, quer continuar sendo tocado pela palavra dele, alimentado pela palavra dele. E Pedro dá a ideia de amadurecimento, que a palavra do Senhor, ela nos amadurece. Ela, quando nós lemos, nos aprofundamos, a palavra do Senhor apaga toda doutrina falsa, toda doutrina que não convém com o que está escrito, com o que não convém que está aqui, e nos traz amadurecimento no caminhar com Jesus. Então esse é o nosso primeiro ponto, somente a Escritura. E aí o próximo verso, ele vai continuar falando, e como é que nós continuamos essa vida de nova criatura? Como é que nós então podemos abandonar o velho homem? Como é que nós então podemos ter maturidade, buscar a Bíblia? Como é que nós podemos então confessar que somente a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus? Verso número 4, chegando-se a Ele. É assim, meus irmãos, é chegando-se a Jesus Cristo. Cristo fala quando nós lemos a palavra. Cristo fala como nós vamos ao culto, para que a palavra seja exposta aos nossos corações. Cristo é revelado nas Escrituras. Então, chegando-se a Ele, é a partir desse processo. Continuando, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês são como pedras que vivem, edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, aqui Pedro vai começar a usar toda uma estrutura de linguagens para representar um pensamento muito profundo, e pode ser um pouco complexo na primeira vez que a gente lê, mas vai ser simplificado. Bom, então, primeiro ponto que Pedro mostra aqui no verso 4, Jesus é a pedra que vive. Pedro está usando aqui, uma metáfora, está usando uma figura, que Jesus é uma pedra que vive, a pedra que foi vivificada. E aqui ele está falando, lógico, da ressurreição de Cristo. É a pedra que vive, ela não está morta. Cristo está ressurreto, Ele ressuscitou dos mortos, é a pedra que vive. E de fato, como o apóstolo Pedro diz, Ele foi rejeitado pelos homens, foi rejeitado pelos seus, como as profecias do Antigo Testamento diziam, Ele foi rejeitado pelos homens, mas o apóstolo Pedro ressalta, mas para com Deus, eleita e preciosa. O apóstolo Pedro está afirmando que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, para com Deus, precioso, não foi rejeitado por Deus, Ele é o Messias, o Cristo enviado. Mas no verso 5 há o mais interessante, depois de Pedro falar, olha, Jesus é a pedra que vive, que foi ressuscitado entre os mortos, foi rejeitado pelos homens, mas Ele é o Filho de Deus. Pedro vai dizer que nós também somos pedras que vivem. Isso tem que saltar aos nossos corações. O que o apóstolo Pedro está falando, olha, nós também fomos ressuscitados com Cristo Jesus na cruz. Cristo também ressuscitou os seus filhos naquela cruz. Nós também nos tornamos pedras que vivem. E aí ele vai falar uma série de adjetivos dessas pedras que vivem. E a gente vai olhar melhor para eles. Mas primeiro, Jesus, ele é comparado com uma pedra.
uma pedra que vive. E a partir dessa ressurreição, nós também somos ressuscitados e também nos tornamos pedra. Aqui, antes de a gente continuar o texto, eu quero que vocês entendam toda a linguagem que Pedro está usando para mostrar uma coisa. Perceba o mais importante aqui, que ele vai continuar no versículo 8. Pois está escrito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Aqui Pedro está citando um texto de Isaías 28, versículo 16, esse é um texto messiânico, profetizando quem seria o Messias. Então ele está só copiando e colando, ele vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V e coloca aqui no texto. Mas o que é importante aqui? Jesus é a pedra angular. E aqui é o ponto para nós entendermos tudo que Pedro está querendo dizer. Olha o pensamento de Pedro. Aos que trabalham com engenharia, com construções, vão ter mais facilidade para entender isso. O que é a pedra angular? O que significa a pedra angular? Pedra angular é a pedra fundamental de uma construção. É a primeira pedra que é colocada e todo o resto da construção ela é construída meio dessa pedra, por volta dessa pedra, tendo essa pedra como fundamento. A pedra angular é a primeira pedra da construção, é aquela que dá sustentação para todo o resto. Então, nós imaginamos uma muralha de pedras. A primeira pedra que ela é colocada, a pedra angular, a pedra que é o fundamento para todas as outras, que sustenta todas as coisas, é a pedra angular, é a pedra fundamental. E aqui há a maravilha do texto. Perceba, Deus está construindo alguma coisa, Deus está construindo algo, Deus está construindo uma coisa maravilhosa, e Deus usa os seus filhos para que essa construção seja estabelecida. Perceba o que Pedro está falando no texto. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, ele é a primeira pedra, a primazia, ele é a mais importante, ele é o que sustenta todas as coisas, e vocês são como pedras vivas. Deus está construindo algo, e está usando aqueles que creem em Jesus Cristo para construir esse algo. E nós vamos ver o que é isso aqui. Meus irmãos, Jesus é a pedra angular, a primeira pedra da construção, ele dá sustentação, e nós somos as pedras que estamos alicerçadas nessa rocha, firmes, que estão contribuindo para algo que Deus está construindo. Essa é a imagem que o apóstolo Pedro quer trazer, uma pedra fundamental, e Deus usa os seus filhos como pedrinhas pequenas que estão sendo fixadas nessa pedra fundamental para construir algo grande. E meus irmãos, com certeza, o apóstolo Pedro aqui, ele se lembrou de um momento singular que ele teve com Jesus, de uma experiência pessoal que ele teve com Cristo, que está relatado lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18. Olha a experiência que Pedro tem com Jesus, no capítulo 16, de verso 18, que Pedro tinha acabado de afirmar: tu és o Filho de Deus, tu és Jesus, Cristo, Filho de Deus. E no verso 18 Jesus fala: também lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, essa experiência que Pedro teve, por isso que Pedro está relatando aqui a imagem de pedra, de pedregulho, de pedra, de coisa, nossa, é pedra, todo mundo é pedra. Por quê? Porque ele teve uma experiência singular com Jesus, que Jesus falou: olha, eu vou edificar a minha igreja sobre essas pedras. Quem são essas pedras? Assim como Pedro, essas pedras são colocadas na pedra fundamental, que é Cristo Jesus. Olha todo o enredo que Pedro está trazendo aqui. Deus está construindo algo, Jesus é a pedra angular. Bom, e assim como Pedro, nós somos pedras. Por isso que Jesus fala: olha, sobre essas pedras eu vou edificar, essas pedras, sobre essa pedra eu vou edificar, vou usar para a edificação dos planos de Deus. E olha o que ele fala no versículo 5: como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que é que Jesus está construindo?
Deus está construindo, é a sua igreja. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que Jesus Cristo é a pedra fundamental, o alicerce, e as outras pedras são colocadas sobre ele, para que nós nos tornemos edificados, casa espiritual de Deus. Ou seja, presta atenção, Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular, e nós nos tornamos igreja de Deus. Essa é a nova aliança que Deus fez com o seu povo no Novo Testamento. E esse texto é muito importante para a gente entender a ideia dos reformadores. Por quê, meus irmãos? Igreja é o povo de Deus. O templo de Deus agora não é o tabernáculo dos santos. O templo de Deus é o coração dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós nos tornamos a construção edificada espiritual, casa de Deus. Eu sou casa. Não vou cantar não, porque senão vai todo mundo embora. Nós nos tornamos o templo de Deus. Deus está construindo a sua igreja. Então há toda essa ideia da engenharia. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, o mais importante. E a igreja do Senhor, os filhos são colocados nessa pedra, construindo esse edifício que é a igreja. Por isso, meus irmãos, Deus não habita em templos limitados. A igreja Mineirão não é a estrutura física onde nós estamos. A igreja Mineirão é o povo de Deus, é o nosso coração, é quando nós estamos reunidos em comunhão com o Senhor. E esses são os pensamentos que os reformadores perceberam nas Escrituras Sagradas, que a igreja medieval romana não estava prescrevendo nas suas confissões. Nós somos templo de Deus, nós somos igreja do Senhor, Deus habita no meio do seu povo. Por isso, meus irmãos, nós, assim como Pedro, temos também a responsabilidade de confessar a Cristo como igreja do Senhor, como comunhão de Deus. E perceba que lá no verso 18, o que Jesus fala? Ele fez uma promessa: olha, nada vai abalar a igreja do Senhor. Ele fez uma promessa para Pedro: Pedro, sobre essas pedras eu vou construir a minha igreja, e nada vai abalar essa igreja. Nós percebemos durante a história a divina providência do Senhor, cuidando do povo dele, cuidando da sua igreja, cuidando dos nossos corações. Deus está construindo a sua igreja alicerçada em Cristo Jesus, e essas pedras que formam a igreja somos nós. Bom, então a partir disso, nós podemos confiar nessa rocha, nós podemos alicerçar os nossos corações nessa rocha com confiança em fé, porque essa rocha é imutável, porque essa rocha é firme, porque essa pedra angular fundamental, ela não muda, ela não arreda, ela é firme. Nós podemos construir nossas vidas nela, nós podemos construir nossos corações nela, nós podemos ter esperança nessa pedra, nessa rocha que é Cristo Jesus. Bom, graças a Deus por isso. E olha como é que o texto continua. O texto fala no versículo 5: vocês são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui entra o nosso segundo ponto: solos Cristos, somente Cristo, somente Jesus. Meus irmãos, somente Cristo é a ponte do homem a Deus. O homem tenta criar várias pontes até a Deus, o homem tenta criar vários caminhos que o levam a Deus. Solos Cristos, somente Cristo. Somente Cristo é a pedra fundamental, somente Cristo é a pedra angular, somente Cristo é o Filho de Deus, somente Cristo é o Messias, que Deus, para Ele é precioso. E nós confessamos como protestantes somente Cristo, e somente quer dizer nada mais, nada além, nada quem, só por meio de Cristo Jesus nós somos justificados, nós somos salvos, só Ele, meus irmãos, por meio de Cristo Jesus, como está escrito nesse texto, só por meio de Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus nós nos tornamos casa. Somente por meio de Cristo Jesus nós nos tornamos templo, casa espiritual. Somente por meio de Cristo Jesus nós somos salvos, nós somos regenerados. E voltando no começo do texto, nós nos tornamos novas criaturas. Solos Cristos, somente Cristo, somente
Cristo Jesus. Cristo é o único Salvador. Não existe outro Salvador. Não existe mais nada que salva. Não existe nenhuma outra fonte que salva os nossos corações a não ser Cristo Jesus. Somente por Ele nós temos acesso a Deus. Não há outro caminho de salvação senão crer em Cristo. E Pedro vai mostrar isso no verso 6. Olha o que ele diz: por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem a ser a pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Meus irmãos, não há outro caminho de salvação senão somente crer em Cristo. E o apóstolo Pedro está mostrando isso. Olha, os que não creem, essa pedra que para nós, ela é um bálsamo, ela é um presente, nós não seremos envergonhados. Aos que não crerem, os que rejeitaram, ela se tornou pedra de ofensa, rocha de ofensa. Por quê? Porque somente pela fé em Cristo Jesus é que nós somos salvos, regenerados, resgatados e livres da punição de Deus. Nós temos agora paz com Deus, porque sozinhos nós não podemos ser santificados. Sozinhos nós não podemos nos tornar santos. Então perceba, o apóstolo Pedro está falando: olha, não há outro caminho de salvação senão crer em Jesus. E aqui, meus irmãos, o texto revela, claro, esse é o pensamento dos reformadores a respeito de toda aquela igreja medieval romana, que existiam vários caminhos para a salvação, existiam vários trajetos, pontes. E aqui a gente percebe, a igreja naquela época se tornou uma ponte. A igreja como instituição não é ponte para a salvação, porque a única fonte de salvação é a fé em Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra angular. Então, meus irmãos, somente em Cristo Jesus. E aqui a gente já tem outros dois pontos, que é somente a fé. Somente a fé em Cristo Jesus é que nós somos justificados. Nós não somos justificados pelas nossas obras, nós não somos justificados pelas coisas boas que nós podemos fazer, porque a salvação não é pelo mérito, a salvação é mediante a fé, e fé em Cristo Jesus. E é por isso que lá em Romanos, Paulo está dizendo: o justo vive pela fé. Aqueles que são justificados por Deus, restaurados, resgatados por Cristo, foram por mediante fé. Vou ler um texto em Romanos, que Paulo fala a respeito da justificação pela fé, e usando a imagem de fé, Abraão, versículo 4, capítulo 4, de Romanos, capítulo 4, versículo 1, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão, que é o pai da fé, o que é que Abraão fez? Ele creu em Deus e foi retribuído justiça, ele foi justificado mediante a fé, e confiar, ter fé em Deus. Por isso nós confessamos somente a fé. Para os que creem, Cristo, a pedra angular, é uma pedra preciosa, e nós não vamos ser envergonhados, porque nós cremos nessa pedra angular, Cristo Jesus, que é o Messias de Deus. Mas para os que não creem, para os que não têm fé em Cristo Jesus, para os que não são sedentes por essa obra redentora de Cristo Jesus na cruz, a pedra, ela é uma pedra de tropeço, é uma pedra de rocha e de ofensas. Versículo 8: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Bom, em nosso penúltimo ponto, nós percebemos até a partir da leitura do texto em Romanos, que a salvação,
a relação de Deus, de Jesus resgatando os homens, não é merecedor. Nós não merecemos. Por isso, também confessamos somente a graça. Nós não merecemos o amor, a misericórdia, nem a justificação de Deus, porque nós nascemos em delito, depravados pelo pecado, e nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Portanto, a salvação em Cristo Jesus, ela não vem pelo mérito de obras, ela não vem pelo mérito de nada que nós fazemos. A salvação de Cristo Jesus é somente pela graça. E aqui o nosso quarto ponto, sola gratia, somente a graça de Deus, somente a graça dele. Por que graça? Porque é um presente de Deus, é um presente que Deus deu para aqueles que confiaram, acreditaram nele. Somente a graça de Cristo Jesus. Então nós confessamos como protestantes, sola Escritura, sola fide, sola luz Christus e sola gratia, somente a graça, a Escritura, a fé e Cristo Jesus. E não vamos esquecer do último, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus. E aqui o ponto, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o resultado das nossas vidas que foram regeneradas, resgatadas por Deus? A fim de proclamar virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nosso quinto ponto, somente a Deus a glória. Qual é o propósito da vida do crente? Glorificar a Deus, exaltar a Deus. Qual é o propósito? Porque por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, Deus alcançou, regenerou e transformou vários homens em nova criatura, para proclamar as virtudes daquele que os chamou, para dar glória a Deus, para glorificar o seu nome, porque somente Ele merece toda a glória, somente a glória a Deus, só lhe deu glória. Então, meus irmãos, o propósito dos nossos corações, o propósito das nossas vidas, o propósito dos nossos dias é dar glória a Deus, é glorificar a Deus com os nossos trabalhos, é glorificar a Deus com o nosso coração, é glorificar a Deus com o nosso dinheiro, é glorificar a Deus com as nossas atitudes, é glorificar a Deus com o que nós somos e tudo. As nossas vidas são para glorificar a Deus, a nossa razão da nossa existência é glorificar a Deus. Bom, mas antes de nós encerrarmos, quero chamar a atenção para mais uma doutrina que o Martinho Lutero ele trouxe para a igreja, que é muito importante, importantíssimo para os nossos dias, para nós protestantes. Uma das maiores contribuições de Martinho Lutero para a reforma e para os protestantes, que se chama sacerdócio universal. A gente leu o texto aqui, o texto fala sobre nos tornarmos sacerdotes, e de propósito eu não falei a respeito disso, para no final nós falarmos a respeito desse ensino, que é o sacerdócio universal, o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio dos santos, sacerdócio universal. Bom, como eu falei desde o começo, a igreja medieval, a igreja naquela época, para você ser salvo, você dependia dos ministérios dos padres, dos monges, dos bispos, porque o que é que acontecia? Bom, somente esses homens, eles tinham acesso às escrituras sagradas, somente eles tinham acesso ao que estava escrito na Bíblia, e somente por meio deles é que o povo tinha acesso à revelação de Deus. Então, era estabelecido um conceito de que esses bispos, esses mestres, esses padres, esses monges, eles eram sacerdotes na igreja. Como assim? Eles eram homens espirituais. Eles eram homens que tinham acesso à Bíblia e acesso a Deus. Eles eram intermediadores do povo e de Deus. Porque essa é a imagem simbólica do sacerdote no Antigo Testamento. O que é que o sacerdote no Antigo Testamento faz? O povo de Deus se reúne, pega um cordeirinho, pega uma ovelhinha, a ovelhinha mais lindinha, mais bonitinha, pega, dá para o sacerdote. O sacerdote entra no templo, o sacerdote faz o sacrifício para perdoar os pecados do povo de Deus. Então o sacerdote,
Ele é aquele que é um mensageiro, alguém que está ali algo simbólico nesse relacionamento entre Deus e entre o povo. E aí, depois de anos, né, o conceito nessa igreja medieval, que somente esses homens eram homens espirituais. Somente esses homens podiam interceder pelas pessoas. Somente esses homens podiam pregar para as pessoas. Somente esses homens tinham essa função sacerdotal. Mas aí Martim Lutero, ele percebe através desse texto e de outro texto, lá em Apocalipse, que a gente vai ler no finalzinho, texto de Apocalipse 1,6, vamos ler agora. Apocalipse 1,6. E nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo o sempre. Amém. Bom, quando Martim Lutero ele leu 1 Pedro a respeito do sacerdócio, quando Pedro fala, olha, vocês são casa espiritual, sacerdócio santo, sacerdotes de Deus, e lá em Apocalipse, como João vai escrever, olha, vocês agora são sacerdotes de Deus. E aí Lutero vai entender essa nova aliança, de que todas as propiciações, toda a justiça de Deus caiu sobre o sangue de Jesus. Jesus se torna o sumo sacerdote. Ele rasgou o véu e nós agora temos acesso diretamente com Deus. Nós nos tornamos sacerdotes. Meus irmãos, isso é algo que a Reforma Protestante contribuiu ricamente para nós, porque é uma herança bíblica. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, por meio de quem Jesus é. O que é que isso significa? Não existem homens mais espirituais, mais religiosos, mais santos do que outros. Existem homens e mulheres que se tornaram casa espiritual de Deus, para serem sacerdócio santo e oferecem sacrifícios por meio do sacrifício de Jesus. O que é que Lutero e os reformadores entenderam com esses preceitos? Ora, nós nos tornamos a igreja do Senhor. A igreja, a instituição, não é a ponte intermediadora entre Deus e os homens. Por quê? Porque o seu povo é a igreja de Deus, porque nós somos a igreja de Deus. Cristo é esse mediador. Não existem homens, líderes religiosos, que são ponte de nós para Deus, que são intermediadores, intercessores de nós para Deus. Nós somos sacerdotes agora. Nós podemos entrar dentro do nosso quarto, a partir da cruz de Cristo Jesus, que se tornou o sacrifício perfeito, e nós podemos orar diretamente para Ele, porque Ele ofereceu o sacrifício. Nós não precisamos mais chegar em um sacerdote, chegar em um pastor, chegar em olha, pega essa ovelha, vai lá, você vai ter contato com Deus, fala lá com Deus, você vai falar com Deus e perdoa meus pecados lá. Nós agora temos livre acesso ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, porque Ele rasgou o véu, o Espírito Santo desceu e Deus habita no coração do seu povo. Nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes santos, que oferecem o sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício que Jesus fez uns pelos outros. Bom, nós somos esses homens e mulheres que foram separados, consagrados por Deus, que podem ter acesso livremente a Ele. E essa é a doutrina, né? O ensino do sacerdócio universal. Qual que é o ensino do sacerdócio universal? Todos os cristãos têm o compromisso de ler as Escrituras, de ter acesso às Escrituras, de ser um sacerdote que entra na presença do Espírito Santo, que se consagra, que conversa diretamente com Deus, que fala diretamente a Deus, que não tem nenhum intercessor, que não tem nenhum intermediador, que não tem nenhum outro homem nesse respeito. Não existem apenas alguns são espirituais e outros homens são leigos, outros homens não têm acesso a Deus, outros homens não têm contato com quem Cristo é, não têm contato com Deus. Nós somos sacerdotes santos. Bom, Deus está santificando a sua casa, santificando
a sua igreja. Então essa é toda a imagem que o apóstolo Pedro quer fazer. Ele substituiu o templo dos sacerdotes. Não existe mais o templo do sacerdote que entra lá no Santo dos Santos, que só ele ora com Deus, só ele fala. O templo agora é substituído por uma casa espiritual, que é o coração dos crentes, que é o coração dos filhos de Deus. E nós somos sacerdotes de Deus. Então, nós temos agora coisas que os homens não tinham naquela época da igreja medieval romana. Nós temos agora responsabilidades como sacerdotes, interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, orar pela igreja dele, orar pelos nossos irmãos. Meus irmãos, isso aqui é algo tão importante, porque naquela época, os homens leigos, os homens que não tinham acesso às escrituras, ai deles se ele orasse uns pelos outros, se ele orasse por outra pessoa, se ele orasse para Deus abençoar outra pessoa. Hoje, através do entendimento da nova aliança em Cristo Jesus, se o meu irmão ele tem uma fé fraca, eu posso orar para que Deus abençoe o meu irmão, como um sacerdote que se apresenta a Deus, como um sacerdote que se chega na presença do Espírito Santo. Eu posso orar: Deus, cuida do meu irmão, abençoa o meu irmão, Senhor, dê uma fé a ele. Bom, segundo, ministrar uns aos outros. Todo cristão, então, tem a responsabilidade, assim como um sacerdote, de ser um ministro da palavra, de espalhar o amor de Cristo com o coração, com o caráter, com o amor. Todos nós. Entende esses conceitos? Naquela época, só o clero fazia isso, só os religiosos, só aquelas pessoas. Mas nós, como sacerdotes, temos a responsabilidade de ministrar uns aos outros. Terceiro, servir a Deus com louvor. Glória a Deus. Mais uma ilustração: naquela época, apenas o clero servia, inclusive, no louvor, nos ministérios, no cuidado da igreja. Só esses homens religiosos, só os homens santíssimos. Não, meus irmãos, nós, como sacerdotes de Deus, temos o compromisso de servir a Deus com louvor, de servir a Deus aqui na igreja, de servir a Deus nos ministérios, nas células, no ministério de louvor, adorando a Ele. Nós temos compromisso como sacerdotes. E mais um ponto, último ponto: chegar à presença de Deus. Quando nós falamos que não há nenhum intermediador entre nós e Deus, apenas Cristo Jesus, é que Jesus é o único que de fato é a ponte para nós a Deus. Naquela época, para as pessoas terem acesso a Deus, elas precisavam se confessar com o alto clero, com as pessoas religiosas, com essas pessoas que tinham acesso às palavras, não tinham acesso à palavra. Nós agora podemos entrar no nosso quarto, chegar à presença de Deus, porque Cristo Jesus se tornou o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, e nós, a partir do que Ele fez na cruz, herdamos com Ele o sacerdócio de Cristo Jesus também. Bom, nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E para nós terminarmos, olha o que o texto fala no versículo 10. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Por último, meus irmãos, Martim Lutero, ele cravou, essa ideia do sacerdócio universal com a frase: todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdote uns dos outros. Olha como é que o texto termina: vocês nem eram povo, mas agora vocês são um povo. E esse povo, meus irmãos, são todos filhos de Cristo que confessam a Ele, são um povo de Deus. O que é que nós percebemos? É que é impossível ser cristão sozinho, é impossível ser templo sozinho, é impossível ser igreja sozinho. Então nós temos a responsabilidade de ser sacerdote uns dos outros. Em qual sentido? Nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Todos são sacerdotes, todos têm acesso a Deus, mas também há o papel do sacerdote de cuidar do povo de Deus, de cuidar, de orar pelo povo de Deus, de ter uma posição e um serviço. Todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. E aqui Lutero ele não desqualifica a função dos obreiros, dos pastores, dos mestres. A imagem que Lutero usa, a imagem dos reformadores, é a imagem de um bolo. O bolo
como sendo a imagem do corpo, que existem vários ingredientes, com funções diferentes, mas no fim todos formam um bolo. Todos nós, meus irmãos, somos sacerdotes e temos o dever de ser igreja, templo de Deus, casa espiritual, e cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, não como intermediadores entre homem e Deus, mas orar para que Deus alcance uns aos outros. Perceba a diferença, o intermediador ele é uma ponte, nós não somos pontes de outros homens para Deus, nós somos o papel do sacerdote de cuidar uns dos outros e não deixar que ninguém caminhe sozinho, ande sozinho, em serviço, em oração, em amor, em piedade. Bom, é isso, meus irmãos. Nós confessamos diante de toda a história que a Reforma Protestante nos traz, somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça e somente a glória de Deus. E nós temos um papel importantíssimo de se chegar na presença de Deus e ter acesso a Ele, como sacerdote que chega e ora, e tem o Espírito Santo no seu coração, que se apresenta no Santo dos Santos, que apresenta o sacrifício, que é o próprio sacrifício de Cristo Jesus, e também nós temos o sacerdócio em comunhão, de cuidar uns dos outros, como essa figura do bolo. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, porque pela sua divina providência, o Senhor cuidou através da história, para que nós, aqui na nossa igreja, tivéssemos acesso às Escrituras Sagradas, traduzida. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor levantou homens que amaram a palavra de Deus, amaram as Escrituras e perceberam desvios da sua sã palavra. Senhor, que nós possamos sempre estar reformando os nossos corações, sempre voltando aos olhos das Escrituras, sempre voltando para o que nós nunca poderíamos esquecer, sempre voltamos para a sua palavra e obedecendo a sua palavra. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é a única ponte para a salvação. O Senhor é o único caminho para a salvação. O Senhor é a única verdade para a salvação. Obrigado, Jesus Cristo, por isso. Obrigado, Deus, porque nós somos alcançados pela sua graça. Nós não merecemos nada que nós fazemos ou possamos fazer. A gente merece, Deus, a sua salvação. Obrigado porque nós fomos justificados mediante a sua graça. Deus, que o Senhor coloque os nossos corações cada dia mais fé, Deus. Fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, Deus, como corpo do Senhor, Jesus. Fortalece a nossa fé como filhos de Deus. Que a gente tenha fé nessa rocha que não muda, que é imutável, que é firme, e esperança nessa rocha. Pai, que as nossas vidas possam glorificar o seu santo nome, que tudo, Deus, seja somente para glorificar o Senhor, que a gente não venha buscar glória para nós, glória para os nossos nomes, mas que somente para o Senhor seja dada toda a glória, Senhor. Deus, que nós, Pai, possamos caminhar, Jesus, entendendo, nós nos tornamos templo do Senhor. Nós somos casa espiritual de Deus, nós somos casa do Altíssimo, o Senhor habita no nosso meio, o Senhor está construindo a sua igreja, a partir, Deus, dos seus filhos que confessam fé no Senhor, que nós possamos, Deus, viver uma vida confiando e seguindo os seus mandamentos, amando a sua palavra, obedecendo ela, a partir da sua graça e da sua fé, Deus. O Senhor possa alcançar os nossos corações, cada dia que passa, sermos mais parecidos como pedras vivas, mais parecidas com a pedra angular, que é Cristo Jesus, o ressurreto, Deus. Pai, nos ajude, Deus, no nosso ofício como sacerdote. Deus, nos livra de querer que outros homens sejam nossos intermediadores até a Deus, de querer que outros homens se apresentem como intermediadores, de querer, Deus, esse papel para nós, porque somente o Senhor é intermediador, somente o Senhor é a ponte, somente o Senhor é nosso intercessor direto a Deus.
mas nos ajude a cumprir o ofício de sacerdote, como aquele que cuida uns dos outros, como aquele que se apresenta diretamente diante de Deus e ora pelos seus irmãos. Todos nós, Pai, temos o papel, a responsabilidade de se apresentar diante de Deus diretamente, sem nenhum intercessor, e orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos como igreja. Pai, eu oro para que a nossa igreja, para que a Batista Mineirão continue no caminho de somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a glória ao Senhor, e que a gente possa cuidar de uns aos outros como povo de Deus, como nação eleita, como sacerdócio santo, como casa espiritual do Senhor. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos dos reformadores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é com essa igreja, Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus, que a graça, o amor, as doces consolações e a comunhão seja com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.